Se eu te perguntasse o que é evangelizar, você saberia me dizer? Provavelmente muitos de nós diria convidar alguém para ir à igreja. Será que é? Muitos de nós temos dificuldades de evangelizar, basicamente por 4 motivos. O primeiro deles, vergonha. O segundo é não saber exatamente o que dizer. No fim das contas, falar do evangelho. O que é isso? O terceiro é, e se me perguntarem, será que eu vou conseguir responder as dúvidas, os questionamentos dessa pessoa? E o quarto, não ser inconveniente, não atrapalhar as pessoas. Será que elas querem ouvir? Acho melhor não atrapalhar. E é exatamente nesse contexto que nos Estados Unidos, no início dos anos 70, surge a igreja sensível ao que busca. Não somente dentro desse contexto, mas também de um pragmatismo, de um conforto, entre tantas outras coisas. Mas o que é a igreja sensível ao interessado? Essa estratégia ela ganha força lá nos Estados Unidos, mas ela é, a partir dos anos 80 e em diante, amplamente, mundialmente difundida por 2 pastores. O Bill Hybels, da Willow Creek, e o Rick Warren, da Saddleback. A ideia aqui é remover as barreiras culturais cristãs que atrapalham aquela pessoa que não conhece a Cristo de ir até a igreja, visitar a igreja. Então, a linguagem mudou, o crentez saiu, os jargões teológicos saíram, a música mudou, saíram os órgãos, orquestra, saíram os corais, e agora a igreja dá espaço a ritmos mais modernos, de pop rock, coisas como guitarra, baixo e bateria, que eu gosto, mas eles assumem como padrões dentro da igreja. E a igreja ganha uma atmosfera de auditório, de palco, que é mais familiar à cultura secular. O foco é totalmente dado àquela pessoa que visita pela primeira vez e vai ter uma experiência que precisa ser impecável. Portanto, foco no visitante. Só que também a pregação mudou. E agora o pregador, ele é mais um terapeuta. A ideia do pastor terapeuta, ela nasce a partir dos anos 80 em função da cura. Ela vem na esteira de movimentos pentecostais e neopentecostais, onde o pastor precisa ser um curandeiro, ele ter respostas para as aflições mentais das pessoas. Então, a mensagem dele vai ser terapêutica, vai ser encorajadora para as pessoas. Família, finanças, estresse, legado da vida. A ideia aqui é tentar mostrar a relevância da fé cristã para o nosso dia a dia. E a estrutura de servir na igreja precisa ser impecável, desde o sorriso lá no estacionamento até a recepção no prédio. E quais os problemas disso? Porque à primeira vista parece tudo muito ótimo e realmente tem boas coisas. A minha crítica, ela se pauta inteiramente não nas pessoas, mas no sistema que está posto, e eu explico isso nesses pontos. O primeiro deles, e o pior talvez, é o reducionismo teológico. Porque para não ofender aquele que visita pela primeira vez, temas como o inferno, o pecado, arrependimento precisam ser suavizados ou não serem pautados. Então você não vai ouvir sobre a sangueira e a brutalidade da cruz. O segundo ponto é o entretenimento. Essas igrejas correm o risco de virar um local de show e apresentação excelente e não um local de culto solene. Aliás, o termo culto passa a ser um termo arcaico. Não se diz mais culto, se diz celebração, que é um ponto mais abrangente da fé. O terceiro ponto é a falta de profundidade. Como são igrejas focadas em visitantes, acaba que quem está lá nunca consegue amadurecer teologicamente, ao menos que busque por si. Então é comum você encontrar pessoas que estão há 5 anos dentro da igreja e você não consegue ter uma conversa teológica com ela, e muitos pontos da fé ainda são nebulosos para ela não consegue articular muito bem, porque continuam teologicamente imaturos. O quarto ponto é o cansaço. Como se trata de uma estrutura grande, você precisa de muitos voluntários, e normalmente esses voluntários são os jovens que só estudam, não têm filhos, não são casados ou não trabalham, e tem toda aquela energia da juventude. Você precisa angariar muitas pessoas para servir, para manter todo esse sistema de culto operante, sobre, claro, o pretexto de fazer com excelência para Deus. Ela está fragilizada dentro desse contexto, porque no fim das contas você não consegue se relacionar de verdade com 500 pessoas, com 1.000, com 5.000 pessoas, com 10.000 pessoas. O pastor vira uma figura inacessível, quase um personalista. Ele precisa ser mais uma figura de gestor, de sênior, presidente, administrador, do que efetivamente pastor de pessoas. Então, é o pastor que ele é conhecido por todos, ele fala para a multidão, mas ele não sabe que você existe. E foi até percebendo essa solidão que nos anos 70 surge na Coreia do Sul os pequenos grupos, ou as células, com Paul
Yang Cho. E a ideia dele, a tentativa dele é justamente estreitar esses laços, fazendo com que as pessoas tenham uma convivência mínima. É uma busca por koinonia, uma busca por comunhão. Acontece que essa comunhão, ela se dilui efetivamente no culto público quando os membros se reúnem e não conseguem se identificar, eles não conhecem aquelas pessoas. Existem muitas pessoas ali estranhas. E talvez o maior problema da importação desse sistema para o Brasil é que dentro de um contexto social americano em que as pessoas têm condições financeiras, a prosperidade no Brasil, existe um abismo entre as classes. Então aquele que é pobre e emergente, ou a classe C emergente para a classe média e a classe média, esses podem ser contemplados dentro desse sistema porque muitas vezes é o que eles buscam. Acontece que o pobre, ele não se sente à vontade dentro desse sistema, porque todas essas atrações confortáveis e que causam vislumbre, surpresa, nos colocam na posição de espectadores, muitas vezes, não é aquilo que aquela pessoa num contexto de vulnerabilidade está efetivamente buscando. O ponto é que as igrejas devem focar efetivamente no relacionamento. Nós devemos amar e sermos amados, nos deixarmos sermos amados pelas pessoas, porque sempre vai haver uma igreja onde tem um pastor mais famoso, um músico famoso, uma banda melhor, uma estrutura melhor, mais tecnológica, um estacionamento legal, um espaço kids muito mais atrativo. Sempre haverá uma igreja melhor, ou seja, sempre haverá alguém oferecendo um serviço melhor. Então, se você não focar nos relacionamentos, na amizade, na koinonia, no compartilhamento, no amar ao próximo, aquela pessoa que você jamais teria conhecido na sua vida, não fosse Jesus colocar ali, aquele estranho que é parte do corpo de Cristo. Se você não fortalecer os vínculos de amor que existem entre os irmãos, aqueles que buscam coisas, serviços, produtos espirituais, eles vão estar sempre pulando de igreja em igreja atrás de um serviço melhor. Quem oferece mais, eles vão atrás e vão dizer, aqui eu vou botar o meu dinheiro. A igreja não é um negócio, a igreja não é um business. A igreja é o corpo de Jesus Cristo, de pessoas que se amam em Cristo Jesus, que estão em comunhão umas com as outras. Eu deixo aqui na descrição do post o texto de Efésios 4, do verso 1 ao 6, onde nós temos o apóstolo Paulo preso, aproximadamente 60 a 62 depois de Cristo, preso longe da comunhão, longe dos seus irmãos, sem poder cear, sem poder louvar a Deus com eles. Paulo escreve essa maravilha de Efésios para os irmãos, visando a unidade, pedindo para que os irmãos conservem pelo Espírito Santo esse vínculo da paz que existe entre eles, de amor entre eles, de cumplicidade que existe entre eles. Isso é ser igreja. Por isso eu sou um eterno defensor de uma igreja com menos de 300 pessoas. Para mim o limiar máximo é isso. Acima disso você já não consegue mais ter amizades, você não consegue mais conhecer pessoas, se relacionar com pessoas. Eu enquanto produtor de conteúdo, enquanto influenciador digital, poderia estar em uma igreja maior que de repente pudesse me proporcionar alguma coisa. No entanto, optei levar a minha família e congregar com ela numa igreja pequena, com menos de 80 pessoas, mas uma igreja muito amável, que transborda o seu amor, que quer ser uma igreja cativante, que quer ser uma igreja atrativa, não apenas pela teoria ou pelos serviços que oferece, porque a nossa estrutura é bem enxuta, mas que as pessoas possam ver que, para além da prática teológica ou do discurso teológico, há ali uma igreja que se ama. E eu desejo muito isso para você, que você tenha na sua vida uma igreja que te ama e uma igreja que você pode amar. Em nome de Jesus, é isso que eu desejo para a sua vida espiritual.